em nome de todos que fazem a Secretaria de Educação. A gente agradece muito, doutora, o fato de que a senhora disse: eu quero estar presente com os professores, eu quero estar do lado de vocês nesse retorno presencial. Foi uma honra quando, em audiência, conversávamos com a senhora sobre as nossas angústias, a nossa preparação, e saber que o Ministério Público está do nosso lado, muito nos acalentou e acalmou. Então, muito obrigada. Eu queria que todos vocês recebessem a nossa promotora, doutora Temis Costa. Bom dia a todos. Deixa eu ver se funciona. Deixa eu ver se funciona e assim eu fico mais à vontade para falar e mantenho o distanciamento de vocês, tá certo? Eu vou começar. Antes de falar também, eu pediria só um favor. Eu acredito que são 11 horas, que foi o horário marcado, né, para eu estar aqui. Vocês estão sentados desde as 8 horas, alguns chegaram de fora, mas muita gente ficou sentada nesse intervalo. Solicitei também lanche, porque falar meio-dia é um horário cruel, né? Mas eu sou extremamente falante e quando eu tive a reunião e falei, foi colocada a questão da educação, o Ministério Público, sem dúvida, é parceiro do município como um todo, do cidadão, e vocês, como professores, eu não preciso dizer da importância da educação na nossa sociedade. Para mim é chover no molhado e falar para vocês quem são vocês. Não me cabe esse papel, tá certo? Mas, sim, o Ministério Público tem muito interesse no que vocês estão fazendo aqui e no que vocês fazem no dia a dia aqui nesse município. Eu vou só pedir para que todo mundo se levante, se saculeje um pouquinho, porque eu sou falante demais, tá? Todo mundo se espreguiça, porque a promotora teve uma simples reunião de, olha, a gente veio mostrar como é que está a educação, e eu fiz, não, opa, me digam onde vocês vão estar, eu quero ir até vocês. Me reservem pelo menos 1 hora, não sei quanto tempo eu vou falar, vou sentir o termômetro por vocês, tá certo? Principalmente por causa desse horário. Então, se remexam bastante, porque falar eu sei, tá certo? Falar eu falo muito, saber não eu tento, tá certo? Então, fiquem à vontade, se mexam um pouco da cadeira para poder não ficar tão cansativo assim o horário, a crueldade do momento que vocês vêm desde as 8 horas. Mas obrigada e vamos iniciar, tá certo? Então, não preciso falar que vocês são todos professores. Educação fundamental, né? Vocês têm o primeiro trabalho com as crianças. Eu cheguei aqui um pouquinho mais cedo, mas já dá para sentir que vocês têm essa percepção. Acho que é Sheila que falou mais na reunião da semana passada, e ela fala com um brilho nos olhos, com aquele amor, com aquele carinho pela educação, e aí você fica encantada com ela. Mas eu falei para ela, tá certo, muito bacana isso, mas a gente também vai falar a parte ruim para poder trazer uma motivação e um pouquinho de choque de realidade. Ser professor não é fácil. Mas aí, a todos eu pergunto aqui, o que é ser professor? Porque vocês decidiram estar neste lugar, no caso, em frente às salas de aulas, ensinando e tendo contato com alunos. Por quê? O que fez vocês chegarem onde vocês estão? Será que foi o salário? Garantia de emprego? A maioria daqui é público, é efetivo do município, pelo menos até onde me consta, né? Mas a maioria é funcionário público efetivo, alguns estáveis, a estabilidade, o serviço público como um todo.
tem seus encantos, tem também suas mazelas, tá certo? A estabilidade não é a única garantia de um profissional. E eu costumo dizer, sim, também sou servidora pública, também fiz concurso público, mas no meu caso, a minha opção de carreira é que para chegar ao Ministério Público, só se chega por meio de concurso. Professor, ele pode ter escola particular, escola, ensino individual ou por meio do concurso público. Vocês escolheram um concurso público. Será que isso foi o único motivo de vocês estarem sentados aqui nessa cadeira? Ou vocação? Vocês já ouviram falar, vocês conhecem, e muitos de vocês se identificam. Realização profissional. É uma das grandes falas nos meus encontros, é exatamente isso. A parte mais importante da educação, e inclusive uma temática tão cara à minha pessoa, na minha atuação, que é a questão da violência feminina, o empoderamento da mulher, parte exatamente pelo reconhecimento de que nós, seres, e temos uma profissão para desempenhar e para nos orgulharmos. Vocês não imaginam o quanto estar aqui, para mim, é um prazer imenso. Vocês não imaginam o ápice de realização profissional é saber que eu consegui falar para 1000 pessoas e mudei a vida de um. Se eu conseguir mudar a vida de um. Mas, mesmo assim, eu não me canso de falar. Eu sou titular, promotora de justiça de Poção, Dr. Jefferson é o titular de Sanharó, tive muita parceria com a doutora Maria Cecília, que atuou muito tempo aqui no município, eu acredito que alguns tiveram contato com ela, uma profissional extremamente dedicada, apaixonada pelo que faz, certo? E lá em Poção, eu acabei, uma cidade ainda menor que Sanharó, eu acabei me participando, me envolvendo com tantas coisas no município. E cada vez que eu faço o poema que foi recitado aqui, e o depoimento de que, aos 8 anos de idade, foi quando eu fui para a escola pela primeira vez, e aquela professora, eu ainda sinto o cheiro dela. Gente, o que é isso? Se não realização profissional. Vocês têm noção do quanto vocês podem interferir na vida de um aluno, de 100, de 1000, que vocês passam na vida de vocês? Vocação. Eu acho que esse é o principal ponto que vocês devem se apegar, porque, do contrário, trabalhar na educação, principalmente trabalhar na educação infantil, é extremamente difícil. Então, se vocês não têm vocação, repensem o papel que vocês estão fazendo na sociedade. Repensem. O que é que vocês estão fazendo com a vida de vocês mesmos? Não aguento mais. E aí, nem preciso falar da quantidade do que os diretores, coordenadores pedagógicos têm que enfrentar de professores que não têm compromisso com suas atividades. Vocação profissional. O que é que vocês estão fazendo, no caso, aqui na frente? Hoje vocês estão sentados na cadeira. Mas eu sei o que eu estou fazendo aqui na frente. Você sabe o que você faz na frente de uma sala de aula? Compromisso consigo mesmo e com a sociedade, do papel que vocês têm. E inspiração. Vocês podem ser, pelo amor de Deus, sentir o cheiro ainda da professora aos 8 anos de idade porque pegou na mão. Não tem como não se emocionar com uma coisa dessa. Se vocês não se emocionarem com esse tipo de coisa, repensem o que vocês estão fazendo. E aí, a parte da educação e conhecimento. Professor é educador, ensinar é educar. E é essa que é a parte difícil da educação formal. O que é educar? São os professores que educam os alunos? Imagina, é uma sociedade. A criança vem imbuída de diversos problemas, de mazelas, de fome, de violência, de um quadro de miséria. Ainda mais agora na pandemia, um quadro de medo. Vocês vão receber alunos com medo de chegar aqui. Claro que vai ter muitos abraços, eles estão ansiosos por esse contato, pelo menos eu imagino, né? Mas vocês vão trabalhar com todo um cenário de mazelas sociais, principalmente agravados pelo cenário da pandemia. Eu não preciso dizer a vocês, eu não sei se aqui em Sanharó vocês oferecem 2 refeições, mas pelo menos em Poção verificou-se até a necessidade de servir um café da manhã e uma merenda escolar, porque o aluno vinha com fome para a sala de aula.
Foi por isso que eu pedi, pelo menos, vocês se remexam, se mexam, deram lanche para vocês um pouquinho antes. Eu estou falando ao meio-dia, eu não quero ninguém com fome. Eu quero que prestem atenção, minimamente, no que eu preciso falar, no que eu gostaria de falar, e que entrasse um pouquinho no ouvido de vocês. Então, quem é responsável pela educação das nossas crianças? Professor e educador. São dois papéis extremamente importantes, extremamente diferentes, nem tanto. Cada um tem a sua função. Educador, ele incute sentimentos, ele ensina hábitos. Educação é a formação do próprio indivíduo. E entra um pouco, pelo menos do mínimo que eu entrei aqui na formação, que cheguei um pouquinho antes, da questão até do conhecer-se. Expressar, explorar, participar, brincar. O objetivo de vocês é simplesmente oferecer uma educação formal para aquelas crianças. Passou de série, acabou-se, que hoje em dia até o passar de série é tão minimizado da importância. Qual o trabalho que vocês estão fazendo? Educação ou professor? Vocês são uma parte, uma pequena parcela da educação. E vocês vão lidar com todas as dificuldades do que envolve a educação como um todo. E aí vem diversas discussões políticas. Professor não é educador, a escola sem partido, entre outras discussões, que eu não vou entrar aqui no mérito político desse tipo de discussão, ou desse tipo de slogan que você coloca no Google, Dia do Professor, e vem várias mensagens da questão da importância, do futuro, da formação do ser humano desenvolvida pelo professor. Com qual que vocês se identificam? Para além de qualquer discussão política, e, por favor, ainda mais no momento do feriado de 7 de setembro que vivemos, do período de caos que a gente tem vivido recentemente. Mas vocês precisam repensar. Quando a gente traz, por exemplo, o combate à violência doméstica como uma necessidade de discussão dentro da escola, a gente sabe que a escola tem uma importância na formação do ser humano e na formação da própria sociedade como um todo. E é por isso que a fala de cada um de vocês pode influenciar. Quem nunca? Poxa, eu tinha uma professora de português que ela era tão maravilhosa, ela era tão inspiradora. Quem não lembra de um professor da sua educação infantil? Todo mundo tem algum marco. Isso muda a vida de muitas pessoas. Vocês têm esse papel. Vocês precisam assumir esse papel. Isso é extremamente importante de ser observado para vocês. Eu preciso ver brilho nos olhos no trabalho de vocês no dia a dia. Cansa? Cansa. Cansa muito. E ainda vou falar muita coisa chata. Mas vocês precisam estar apaixonados e preparados pela importância de cada fala de vocês na vida dos alunos e a repercussão na família. E aí a dificuldade começa. Não sei se vocês já ouviram falar de Bauman, da modernidade líquida, e aí, a partir daí, a gente vai para uma série de discussão. O que é o certo, o que é errado? Podemos? Nova língua pode entrar no currículo? Pode, não pode? Vai, está certo, não está? Tanta discussão, tanto debate político, e tão pouca coisa, né, concreta para a gente ver. Tudo muito líquido. A opinião sua e do colega do lado, por mais união de esforço, por mais boas intenções, por mais paridade de formação, pode ser diferente. E quem está certo? Quem está errado? Essa é uma das grandes dificuldades que vocês enfrentam no dia a dia. E enfrentamos todos na nossa atuação. Não só para mim. Eu vou dizer, é certo ou não é errado? Pode ou não pode? É difícil essa resposta. E isso também vocês vão enfrentar. Deve voltar presencial, deve voltar híbrido? Como é que foi essa escola? Como é que foi essa experiência durante a pandemia? Funcionou, não funcionou? Vamos trabalhar? Vamos nos empenhar para que essa educação não aumente ainda mais as dificuldades sociais. Eu acho que a desigualdade social, acho que vai ser o grande fator de daqui a uns 5, 10 anos, a gente vai sentir o que esses quase 2 anos de pandemia fizeram na vida dessas crianças. E a formação educacional, formal, a escola, é um dos grandes papéis. Ora,
Aquele aluno que tinha internet, que tinha computador, que tinha disponibilidade, que tinha um pai com conhecimento, e aquele aluno que estava pegando material impresso, às vezes ouvindo alguma aula, alguma coisa num celular. Tudo isso vocês vão estar trazendo para a sala de aula. E muito mais do que isso, são vidas que vocês estão trazendo dentro dessa realidade. Ou, aliás, dessa incerteza. E, de toda forma, é por isso que vocês precisam abraçar a função de vocês, seja como educador ou como professor. Vocês precisam perceber a importância do trabalho de vocês. E não só professor. Hoje é só o pessoal do pedagógico, mas até as merendeiras. A pessoa que limpa a sala, a higienização, o pessoal da reforma das escolas, todo mundo é importante nesse processo de educação. Eu preciso dar todos os meios para esse aluno aprender. E ainda vai ter muitas dificuldades. Eu, como promotora de justiça, eu tenho a obrigação de garantir transporte, de fiscalizar e exigir transporte escolar, merenda com qualidade, professor com qualidade, ensinando e cumprindo sua carga horária, cumprindo o seu papel. Que difícil, não é? E tudo isso, muita parte, muito, quem aparece na frente da sala de aula são vocês. Se empoderem dessa função. Se empoderem desse poder que vocês têm, poder minimizar o impacto dessas mazelas sociais, dessa mazela vivida na vida dessas crianças. E aí, por isso, a clássica frase, né, do desenho do Homem-Aranha, grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, por que vocês resolveram ser professores? Repensem e sim, assumam nessa função. Construtores do futuro. Não preciso dizer, e a gente faz, mas os alunos não querem nada, a população não quer nada, esses pais, vixe Maria. E aí, por isso que eu falo, a dificuldade de lidar com uma criança, e é a mesma dificuldade que eu falo para o Conselho Tutelar. A gente não lida com uma criança, a gente lida com a criança, com a mãe, com o pai, ou com o pai, uma mãe, ou uma mãe solo, enfim, a gente lida com a criança, com aquela família, com aquela sociedade, com aquele meio que vive e com aquela sala de aula, com aquela educação profissional. Nós, seres humanos, somos naturalmente acomodados. Eu, na época ainda de cursinho, de formação escolar, eu ouvi um colega dizendo assim, a lei que pondera o mundo não é a lei da gravidade, não, é a lei do menor esforço. Nós, seres humanos, somos acomodados. Nós tendemos à inércia. É muito fácil passar de um ano para outro. Quantos alunos vocês não chegam no nono ano e perguntam, e aí? Agora, meu emprego, se Deus quiser eu vou arrumar um emprego. Mas onde? Com o quê? Trabalhar com o quê? O que é que você vai ser? Para a gente conseguir imbuir isso numa criança, principalmente, vocês precisam trabalhar muito. E a gente precisa desenvolver essa responsabilidade. E é nisso, nessas dificuldades, eu falei só por um exemplo, né? O meio ambiente. Imagina você, por causa daqui a 1000 anos a gente precisa de água limpa. Daqui a 1000 anos eu estou mais vivo, nem meus netos estão vivos, para que eu vou me preocupar? A nossa saúde. Vocês, nós. Então, com a saúde em dia, é fácil, a receita para a saúde é fácil. Beber muito líquido, alimentação saudável, exercício físico regularmente, fazer um check-up anual, digamos assim. Só isso. Quem está aqui em dia? Com vocês mesmos. Com vocês, com a vida de vocês, com o futuro de vocês. Imagina. Como é que eu vou exigir do meu aluno, que veio aqui para brincar? Daquele adolescente cheio de problema?
daquela criança que traz um monte de problema de casa. Difícil, né? É difícil enfrentar isso. Mas é por isso que eu digo que acho que o mais importante em tudo isso é a realização profissional. Por isso que eu disse, quero falar, eu preciso gritar. Eu preciso dizer, e para que eu possa mudar a vida de um professor, que ele vá chegar pelo menos na primeira semana de aula mais motivado. Ah, porque esses alunos não querem nada. Por que será? Poxa, às vezes só esse exercício, levanta, saculeja um pouquinho, dá o lanche lantes para eles. Eu estou trabalhando, eu estou falando em meio-dia, está todo mundo com fome, o sol está quente, está calor. Eu tenho que ter consciência disso. Eu vou querer que todo mundo fique sentado, parado, olhando e prestando atenção? Se eu estiver falando asneira, ninguém vai ficar, não. Vocês acham o quê? Porque só o aluno tem que estudar, ele vai ficar prestando atenção em vocês? Vocês veem a mesma matéria, geralmente, todo ano a mesma coisa. O que é que vocês estão acrescentando? O que é que vocês estão engrandecendo no trabalho de vocês? Daqui a 30 anos, quando vocês forem se aposentar, vocês estão falando as mesmas coisas? O mesmo público, a mesma realidade? Reflitam. É o dia a dia, porque cansa. E é exatamente isso, cansa. Não sou eu que vou botar a responsabilidade no meu aluno, não. Não sou eu que vou botar a responsabilidade, porque a prefeitura não providencia e acabou-se. Será? Será que a sociedade está assim porque eu contribuí minimamente para isso? Qual é o meu papel? Ou eu estou simplesmente sendo levada? E é isso uma das grandes dificuldades de trabalhar com a infância. Quantos adolescentes você entrevista e vai assim, e aí, quer ser o quê? Qual a série que você está? 6º ano, eu acho. Eu vi essa semana, mês passado lá em Poção. Eu acho que estou no 6º ano. Você acha que esse aluno está aprendendo o quê? De quem é essa responsabilidade? É minha também. Em Poção, peguei várias irregularidades na administração pública. Porque eu sei de professor que não trabalha, eu sei isso, é assim mesmo. Não é não. Se eu, como promotora de justiça, souber disso e ficar calada, vá-se embora, não precisa mais trabalhar, não. Mas eu tenho realização profissional. Eu tenho paixão pelo que eu faço. Se vocês não tiverem, repensem. Educação, conhecimento é poder. Eu não preciso dizer aqui a questão do quanto a educação transforma vidas. Vocês podem ser ídolos de algumas crianças, por nada. Eu já ouvi aluno dizendo, eu vi o júri com esse, no meu caso, no meu trabalho, de um colega que passou no concurso, enquanto a gente estava num curso de formação, ele olhou assim, foi esse cara que eu vi fazendo um júri, e eu disse, eu quero sentar no lugar dele. Por que vocês não estão fazendo isso com os alunos? Era tão fácil ser professor, né? Tanta gente apaixonada, porque ela tem um jeitinho com criança, bota na educação infantil, vai ser professora. Por que esse ser professor hoje em dia não está tão arraigado nessa paixão como a gente tinha antigamente? Vocês são determinantes na vida dessas pessoas. Vocês podem imbuir nessas crianças esses sonhos. Esse mínimo de ambição, conhecimento. Já falei de profissionalização, necessidade de salário. Claro, não sou idiota de achar que o meu salário é baixo e... Não, sou promotora de justiça, graças a Deus tenho um bom salário, me esforcei muito para chegar onde estou e o mérito foi meu. Fui eu que sentei naquela cadeira. Vocês escolheram sentar na cadeira de vocês. A falta de oportunidade foi para muita gente. Mas sabe como eu cheguei nessa cadeira que eu estou hoje aqui? Educação. 10 anos de dedicação exclusiva estudando para concurso público. 10 anos, sem carnaval, sem São João, sem nada. Feriado, sábados, eu tinha o domingo. Estudando. Minha vida parou 10 anos para eu estudar para concurso público. Para eu estar onde eu estou aqui. Graças a Deus. Aprendi muito nesse percurso.
e sou apaixonada, e talvez isso me faça me apaixonar e me emocionar cada vez que eu consigo dizer para as pessoas, procurem isso, sonhem. Se eu puder ser modelo para um aluno que seja, você pode. Porque eu ouvi uma vez numa oitiva de um adolescente, ele dizia assim, a mãe ridicularizando a criança, ele quer trabalhar, ir para aquele exército que tem lá em São Bento do Una. Ele quer ir para São Bento, para ir para o exército. Vê que ridículo, que sonho mais ambicioso fora do alcance dele. Que triste ouvir isso, não é? E eles podem ser o que quiser na vida. Claro, desigualdade, dificuldades, mas a educação é o caminho. A cada 15 anos, a cada ano de estudo, é comprovado, pesquisa da FGV, aumenta em média o salário em 15%. 15% do seu salário. Aí é um mestrado. Poxa, eu não tenho tempo. Pois é, 15%, perdeu. Que é fácil? E aprimoramento profissional. É para mim. No mínimo, é salário. Mas mais do que isso, é minha qualidade que eu estou oferecendo ao ensino. Vocês estão com crianças. Eu preciso dizer que coisa mais linda é criança, formação infantil. E agora, tudo tão recente. Está só brincando, não serve para nada. E a gente percebe que a brincadeira é tão importante, né, na formação de uma criança. O brincar inteligente, o conhecer-se, o expressar, o contato. Eles estão privados do contato há quase 2 anos. Isso na formação do indivíduo é de extrema importância. Vocês têm tudo isso na mão. Vocês têm um papel fundamental. O professor não é valorizado. Também. Mas vamos lá. E agora, também há outra questão. O que é que eu estou fazendo com o meu tempo livre? Eu costumo fazer a questionamento para muitas pessoas. Quase 2 anos de pandemia. E aí vocês, eu não tive tempo. Tempo e dinheiro nunca é demais para ninguém. Agora o tempo ele é democrático, 24 horas para cada um. O que é que você fez durante essas 24 horas do seu dia? 2 anos de pandemia quase. O que é que você fez durante esse período? É muito tempo. Eu ainda vou falar mais. E aí, com o tempo, e principalmente a questão da educação, da formação, da leitura como um todo. Não falo só da educação formal, mas do acesso à informação, do acesso à leitura. Eu posso dar um exemplo. Eu fui aluna de escola pública e de escola pública federal, lá em Recife. Vocês já ouviram falar em greve da Universidade Federal? Eu cheguei a pegar um período de greve de 6 meses. E eu estava acho que era primeiro ano do fundamental. É fundamental? É o primeiro ano que é o ensino médio. O que foi que a gente se juntou? Pegamos, tu é bom em biologia, você é bom em química, cada um vai ensinar. A gente ia para a escola, pegava um laboratório, entre nós, os colegas da turma, a gente foi se revezando e um ensinando para o outro. Pode não ter sido nada, fez diferença. No mínimo, mostrou que eu tive uma iniciativa, que um grupo teve iniciativa. Atividades extras pedagógicas, atividades extra-classe. Professores afastados da sala de aula estão sendo bem utilizados. Quanta riqueza tem fora da sala de aula. Em Poção, eu cheguei a fazer o desafio de leitura. Comentei na reunião. Claro, vaidade minha. Claro, me orgulho muito desse trabalho. Mas, infelizmente, não teve sucesso. Tentei fazer, vamos incentivar a leitura. Consegui doação de diversos livros. Lá tem a biblioteca do SESI, uma biblioteca pública, com diversos acervos. Consegui arrecadando doação de várias pessoas. Teve pessoa de São Paulo, morava em São Paulo, que eu publiquei e fiz, eu quero doar livro para a Poção. E aí, um dos desafios, eram 3 desafios, um dos desafios era 1 hora de rede social por um livro.
Os alunos não tiveram. Claro que precisava de todo um trabalho, de tentar fazer uma motivação, de tentar renovar esse desafio. Eu não tinha condições de acompanhar mensalmente o desenrolar daquele desafio e acabou ficando. 1 hora de rede social. Quantas horas de rede social vocês usam? Ainda vou falar mais sobre isso. Não sei se vocês já ouviram falar nesse artigo, mas eu fiquei perplexa quando eu li. A Fábrica de Cretinos Digitais. Esse é o autor francês, eu não ouso falar o nome, tá certo? Mas eu não li o livro, tá? Eu li uma reportagem, uma entrevista dele, da BBC, a fonte está aqui embaixo, e ele atribui, primeiro, a grande mensagem dele é, pela primeira vez, nós temos uma geração com QI mais baixo do que o dos pais. E por que isso se deve? Ao uso da tela. Da tela. Computador, telefone, televisão, tela. Por que isso, gente? Isso eu estou falando aqui para professores, mas na função de educador mesmo. Eu sou mãe. Minha filha tem hoje 4 anos de idade, a mais velha. Não, depois dos 2 anos a gente pode dar tela. É muito fácil. Bota o menino lá, na frente de uma televisão. Perfeito. Não tem coisa mais genial. Até para comer, ela abre a boca e você enfia a verdura, o que for. Tum, 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 tum. Um santo. Televisão é um santo remédio. Só que o que é que a gente está fazendo com nossos filhos? E assumo até a culpa como mãe. E falo para vocês nesse papel também do contexto da educação. Vocês vão ver crianças que vão estar... Quantas horas eles ficaram em casa nessa pandemia na frente de uma tela? Por que a tela? Um desenho animado, vocês já viram? Tchá, 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 tchá. A vida real não é a essa velocidade. Tem o áudio agora no WhatsApp, 1,5 e 2. Chegou. Esse medicamento... Passou a mensagem. É rápido, funciona. Ficou alguma coisa? Né? Isso é a tela. O conteúdo da tela, principalmente, além dele ser rápido, aí você tem... aluno com TDA. Ninguém ouviu falar que menino hiperativo na sala de aula. Não é problema. Por causa disso, gente. E eu cheguei a ouvir mãe aqui em Sanharó, em atendimento. Não, porque o pai, na pensão, ele tem que pagar a internet, porque esse menino só fica quieto na frente da televisão. É o que vocês vão enfrentar. Se preparem. Eles estavam na tela. Ou vocês acham que os pais estavam educando que vocês, fazendo o trabalho de vocês, recebendo aquelas atividades impressas? E aí, a própria interação, já falei do contato, da necessidade do contato na formação do ser humano, essa questão da perturbação do sono, da atividade, da luz, do estímulo, e principalmente, subestimulação intelectual e sedentarismo. A televisão, ela me dá a diversão pronta. Eu estou ali sentada, completamente passiva, e me divertindo. Você só escuta a criança brincando, rindo, mas ela está lá, quieta, passiva. Brincar de casinha dá trabalho, eu preciso inventar a fala, eu preciso inventar o papel daquela boneca, eu preciso vestir aquela boneca, ou mesmo o carrinho, eu preciso a velocidade do carrinho, eu preciso me deslocar. Lembra que o ser humano é inerte, o princípio da inércia, ele é acomodado por si. Vocês também vão enfrentar isso. E reflitam na função de pais e de educadores. Para mim, esse artigo, eu olhei assim e falei assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo com minha filha? E eu deixava 1 hora de tela por dia. E, ao mesmo tempo, um período que ela ficou afastada da escola, ela acordava. Mãe, posso assistir? Mãe, posso assistir? Posso assistir? Posso assistir? Posso assistir? Não. É difícil dizer não. Claro que não é a missão de vocês, educadores, dizer não. Mas os pais estão dizendo não.
São esses alunos que vocês vão receber. E a gente precisa trabalhar. Vai ter a oportunidade. Por isso que eu falei, eu não quero falar só para os professores, eu quero também falar para os pais. Vocês querem continuar com isso? Pais, alunos, cretinos digitais. E a palavra é brilhante nesse sentido. QI diminuindo. Plasticidade cerebral. Eu acho que, não estou falando novidade, mas na minha época, ou pelo menos antigamente, se dizia que o cérebro, até falava dos neurônios, a única célula que a gente nasce, cresce com elas, que é o sistema que é estável. Hoje em dia, quanto a gente não conhece da mudança na forma de educação do fundamental da primeira infância, e principalmente nós também adultos somos capazes de mudar isso. O cérebro é um músculo. Botem isso na cabeça de vocês. Quanto mais estímulo, não tem memória limitada não. Quanto mais você der, mais você dá, mais a pessoa aprende. Armazena, principalmente na primeira infância. É constatado, quanto mais palavras ela tem acesso naquele período, nos primeiros anos de vida, é a formação do vocabulário dela. Vocês são grande parte disso, de estímulo, de levar para casa. Até Sheila, apaixonada, como ela falou na reunião, tem muitos pais que voltaram para o EJA, para poder ensinar para o próprio filho que não conseguia acompanhar as tarefas de casa. Isso também faz parte do trabalho do professor, da educação e da escola. Poder trazer essa família para aprender. E aí uma média só de pesquisa que apresenta nesse artigo, média de crianças de 2 anos, em média 3 horas por dia, em frente à tela. Crianças de 8 anos, 5 horas por dia, na frente de uma tela. E adolescentes. Eu não preciso dizer, eu já ouvi várias oitivas informais adolescentes, no caso de autos infracionais, ou em contato por outras ocasiões, no meu exercício como promotora de justiça. E aí, o menino sabe assinar, desenhar, aquilo não é assinar, desenhar o nome. E aí, faz o quê? Não, fica no celular. Fazendo o quê? Não lê. Ele consegue passar 7 horas o dia inteiro sem fazer nada numa rede social. Ele não consegue assinar o nome. O que é que esse menino está fazendo ali? Hoje, no período de pandemia, quantos cursos? Eu não sei quantos vocês tiveram tempo, mas eu tive filhas gêmeas que nasceram em janeiro, a pandemia estourou em março. Eu quase não senti a pandemia, eu senti a loucura da maternidade de gêmeos. Mas eu vi estourando a quantidade de cursos online, de formações, de conhecimento propagado na internet. Dá uma olhada na tua busca do Google. Dá uma olhada no último vídeo que você assistiu. Reflete um pouquinho. 24 horas para todo mundo. Não muda. E aí até a repercussão, eu não sei se vocês viram, achei também super interessante, essa mãe que tinha uma filha que tinha 2 milhões de seguidores, uma menina de 14 anos, e ela excluiu a conta da menina da rede social. Ela foi execrada. Parece morrer, você é uma louca, você acabou com todo o trabalho dela, não sei o que lá. E ela escreveu um textão lá, e acho que um textão assim digno de leitura, dizendo, gente, vocês estão aplaudindo o quê? Até eu falei aqui, estou aqui, claro, até estou publicando no Instagram, mas, eu quero os aplausos, não me interessa quem viu. Eu quero só que a mensagem, eu não estou falando que eu tenho conhecimento para isso não, mas a mensagem, o grito que eu preciso dizer da necessidade de formação, de educação, da importância disso, na necessidade de vocês assumirem o papel de vocês, de buscarem esse afago na realização profissional. Eu preciso dar esse grito, para esses pais, esses alunos. Minha gente, a educação muda. Eu não conheço ninguém. É rico porque, claro, tem pessoas inteligentíssimas.
E aí conseguem coisas, eu consigo, gente conseguiu passar num concurso com 1 ano de estudo. Eu passei com 10, mas passei. Mas foram 10 anos, gente. É investimento, educação é investimento. E o conhecimento só vai para a gente. Não sei se vocês já ouviram falar, o conhecimento é a única coisa que a gente não deixa de herança para ninguém. Mais ou menos. O pai para o filho. Um pai que dá acesso à palavra, que dá acesso a um conteúdo para o filho. Aquele professor que motiva, vamos ler aquele livro, mais um. Eu vi uma aula falando sobre Vidas Secas, e aí eu falei assim, poxa, quando eu li Vidas Secas, eu li na época da escola. Eu não me lembro de ter percebido isso. Infelizmente, depois que eu vi esse vídeo no feriado, eu não consegui reler Vidas Secas para trazer a leitura. Mas eu tenho Poção. Mais realistas do que Poção, para além de Vidas Secas, eu vejo no dia a dia. Vou tentar falar um pouquinho para vocês. Mas a questão das redes sociais, da exposição, também da questão do aplauso, da questão do conteúdo. O tempo que você gasta com rede social e o tempo que essas pessoas fazem, a curtida, claro, é bacana, poxa, curti. Né? E aí você vê a propagação vai trazendo. Massa, beleza. E o conteúdo? Poucas pessoas que viram, por exemplo, uma apresentação minha, ou que mais tarde vão chegar assistir uma fala de qualquer pessoa, estou falando de minha como me colocando no palanque. Mas assim, é difícil você ter, pelo menos assim, poxa, você podia ter falado melhor assim, gostei quando você falou assim. É errado isso. É conteúdo. Onde está esse conteúdo? E aí essa mãe disse, olha, até para ser palhaço de circo, até para fazer graça, você precisa se estudar, se formar. Então, foi bem interessante essa conduta dessa mãe nesse sentido. Ela vai para a vida real. Que essa vida virtual não está dando sentido. Ela é uma menina de 14 anos, a formação da personalidade dela é muito prejudicada com as redes sociais. A gente posta alguma coisa na internet e fica, eita, fulano curtiu, fulano comentou. Essa ansiedade, além da ansiedade, esse curtido sem conteúdo. Né? Então, mais uma vez, são esses alunos que a gente vai pegar. E aí, o dado concreto, né? Analfabetismo nacional, analfabetismo no Brasil. Esses são índices do INAF, de 2018, tá certo? Vocês têm um índice, acho que foi feito agora uma avaliação de alfabetização. Eu não vou chover numa olhada e dizer o quanto é preocupante a formação do Brasil. O quanto deixa a desejar a nossa educação formal. Só um dado alarmante. Aqui, 7,22% são os analfabetos. O analfabeto puro, não consegue nem assinar o nome, e o rudimentar, aquele que consegue assinar o nome. Vai aumentando até chegar no proeficiente. E aí você vai, proeficiente deve ser aquele cara... Não, o proeficiente, ele é considerado proeficiente aquele com capacidade de compreender textos e mensagens mais complexas, ironias. Eu não preciso dizer do bombardeamento de mensagens e, muitas vezes, a manipulação da mídia, a manipulação das palavras, as mensagens subliminares. Só no nível proeficiente, 12% da população brasileira consegue perceber isso num texto. E mais alarmante ainda, gráficos, projeções e percentagens, além de diferenciar fato de opinião. 12% da população brasileira consegue diferenciar fato e opinião. Pegar uma notícia e dizer, não, essa é a opinião desse autor, eu não concordo. Eu acho que é assim, assim, assado. Ou menos, me parece estranha, mas aqui é só uma opinião. A gente é bombardeado. 7 de setembro passou e as notícias vêm assim. E hoje em dia não tem mais mídia neutra. Né? Então, até o próprio trazer da realidade para a sociedade como um todo está difícil. Isso entra a partir daqui. Se eu tenho uma sociedade de analfabetos ou uma dificuldade de compreensão, o que é que eu estou fazendo? A quem interessa essa não educação? Principalmente a classe de professores. Vocês são tão unidos por lutas de vocês. Né? Vamos lutar por essa causa.
né, aos pais, pelo amor de Deus, a educação não é só na escola. Mas esse índice é alarmante. E aqui em São Herói vocês têm um índice real. E vocês sabem, vocês têm aquele aluno que você está passando. Agora mesmo, na época virtual, quem não mandou uma mensagem? Caramba, essa pessoa não leu. Eu falei tudo detalhado e a pessoa não entendeu nada. Aí você manda o áudio e a pessoa não entendeu. Eu não preciso... Meus atendimentos, teve uma pessoa que... Tem alguns tipos de atendimento que eu vou pessoalmente à posição, em pandemia, vou atender, vou explicar, fico horas com a pessoa, repito, a pessoa sai de lá e faz o contrário do que eu falei. Mas a promotora disse, não foi isso que eu disse. Não era óbvio? Não. Porque ela não tem educação. Qual a importância da formação, da linguagem como um todo? A manipulação da linguagem, se eu não tenho só 12% da população que consegue fazer uma interpretação de um texto um pouquinho mais longo, é grave. Como é que vocês estão passando a atividade para casa, impressa, e mandando os meninos se virarem? A interpretação daquele conteúdo, como é que está sendo feito? E manipulação e questionamento. Então, vocês são responsáveis para aquela formação básica, para que esses alunos não sejam manipulados. Isso é essencial na formação do ser humano. E também o pensar e se expressar. Conhecer-se. Eu não tenho palavras. Eu não tenho um vocabulário. Aquela pessoa fala bonito. Mas eu não sei, eu sou analfabeto. Quantas vezes você faz assim, no meu caso, muito de atendimento ao público, assim, não, mas eu sou analfabeto, eu não sei. Mas, gente, não, mas eu sou analfabeto, eu não sei. Mas não é o saber. A gente se apropria. Hoje em dia o Google, até no mensagem, busca por áudio, por fala, você consegue pesquisar no mínimo de informação. Mas as pessoas não assumem para si a vida delas mesmas. Eu tenho um caso em Poção de uma mãe que ela foi ter o bebê, ela chegou em parto, já prestes a ter o bebê, aí, não, vai ter que ir para Caruaru para ter o parto. Na confusão, pegaram um documento da irmã e deram entrada no hospital ela com um documento da irmã. Só que, para melhorar, era Maria Elaine e Maria Elaine. E aí, no hospital, ela passou 12 dias. Maria Elaine, Maria Elaine. E o tempo inteiro, 12 dias, ela não percebeu que ela não estava com documento de identidade dela. Ela não teve a capacidade de dizer, não, está errado. Eita, a gente trocou, está aqui. Ela não se assumiu, ela não se empoderou da própria identidade, do nome dela. E ela não deu esse direito ao filho, porque o filho não conseguiu ser registrado até hoje, porque a certidão de nascido vivo está no nome de outra pessoa. O nome, a identidade, o que mais da personalidade, da formação do ser do que ele mesmo. Ela não se apropriou disso. E aí eu fui falar, porque aí quando chegou, o menino já está com 10 meses de idade, sem certidão de nascimento ainda. Aí eu fui falar com ela, tentar entender, porque a gente pensa falsidade documental, sei lá, eu pensei até falsidade da questão de plano de saúde, atendimento de plano de saúde, adoção à brasileira, pensei em milhões de coisas, que a gente, na parte direita, a gente já pensa nas mazelas. Foi simplesmente, vou falar, demência. Não, eu sou analfabeta, eu não vi. Aí eu, tá, e aí, como é que você vai tá resolvido? Não, porque a minha vizinha ligou para o doutor fulano de tal e ele vai resolver. Tá. Quem é o doutor fulano de tal? Doutor fulano. Nem o de tal ela não sabia, ela só sabia só o primeiro nome do advogado. Mas ele vai resolver como? Não, ela falou e ele vai resolver. Gente, percebe? Não, é porque eu sou analfabeto. Ela não se apoderou da vida dela. E da mesma forma, na formação educacional formal, quantos alunos chegam, passou a alfabetização, não sabe ler nem escrever,
passou. E na faculdade? Quantas pessoas faz um curso, faz outro e não sabe, não se identifica, está fazendo um curso, começou a trabalhar em outra área e não se identifica da própria vida? Isso é o difícil de trabalhar. Isso, a gente precisa mostrar para essas crianças que elas precisam ter, no mínimo, sonhos. Elas precisam se apoderar da própria vida. É muito fácil passar. Mas eu sou ser transformador. Eu sou ser humano, eu penso. E eu me expresso. Como eu me expresso? Com as palavras. E se eu tenho um vocabulário curto, enxuto, eu não consigo me expressar. E era exatamente isso que aconteceu. E é exatamente isso. E eu assisti uma aula que exatamente ele falava de vidas secas, que o Fabiano, ele chegava a ser preso, e ele fazia assim, mas será possível que eu fui preso por um mal entendido, porque eu não consegui falar? Eu faço audiência de custódia. Todas as pessoas presas devem ser apresentadas a um juiz, promotor e defensor em 24 horas. Então, quantos você faz assim? Não, estou na audiência. O que foi que aconteceu? Aquele papel. Não, porque aquela mulher falou isso. É sério isso. E é educação, e é vocabulário, e é palavra. A gente se expressa pela palavra. Por isso que eu falei tanto, eu preciso gritar para a população. Eu preciso dizer o quanto isso é importante. É chato ir para a escola. E aí, o que vocês vão enfrentar? Eu cheguei a entrevistar uma adolescente, mês passado em Poção, e ela disse assim, não, eu estou trabalhando. Já é trabalho informal. Qual o valor que você ganha? Era ridículo, não preciso nem dizer, mas era ridículo o salário dela. Por semana. Aí eu, tá. E aí você está assistindo aula à noite? Ela, não. Enquanto eu estou trabalhando, eu estou ouvindo. E não tem nenhuma interação. Não, quando precisa estar presente, eu não vou, eu não participo. Em Poção teve uma pesquisa em junho, julho, e eles disseram que só 35% da população queria voltar presencial. Eu acho que aqui devia ter um percentual mais ou menos isso. Agora aumentou, porque aí está mais ou menos controlada, a vacinação, tem os outros aspectos que dão um pouquinho mais de segurança, né, para esse retorno que está para acontecer. Mas 35%. Eles estão ansiosos, os professores querem de voltar esse contato, porque é bom a sala de aula e tudo mais. Mas vocês sabem que vão ter aqueles adolescentes que estão no trabalho informal, às vezes arrimo de família, que não vão querer voltar. Então, aqueles que durante esses quase 2 anos fizeram atividade ou nem fizeram. Não, eu teve outro que disse assim, não, eu faço. Eu fiz, mas e como é que você aprende quando você não sabe? Ela, não, quando não sabe, a professora disse que pode deixar em branco. Deixa em branco a vida. Passa mais uma página da tua vida em branco. E aí essa necessidade do pensar, de se expressar, de traduzir o que eles estão sentindo, as angústias desses alunos que vocês disseram que vão receber também esses alunos, a atenção com relação a isso, e poder trazer essa segurança e conforto, pelo menos na escola, a gente tem toda uma equipe pedagógica preparada para formar esse aluno minimamente. A percepção de tempo, é como eu falei da questão, a pessoa vai passando e o tempo não vai nem entendendo o que é que está acontecendo na vida delas. E a autodeterminação, de se apropriar de si. Mais uma vez, quais são os desafios que vocês vão enfrentar? As famílias, violência doméstica e familiar aumentou e muito lá fora. Fome para muitas famílias, né, desemprego, mazelas de todos os gêneros. Na sociedade, vocês já ouviram falar do aumento do consumo de drogas? Não, né? Drogas dentro da escola? Não, imagina agora. Se preparem para isso também, tá? Se preparem para isso. A droga foi muito acessível nesse período de pandemia, infelizmente. E ela vai vir para dentro da sala de aula. Ela vai vir para as escolas. Vocês também precisam se preparar. Aí a promotora de justiça que está aqui, chama a polícia também, para participar como cidadão, como parceiro do trabalho de vocês. A gente precisa se unir. Aí, eu acho, claro que eu me sinto muito envaidecida. A promotora de justiça entrou. A promotora de justiça está aqui.
chama a polícia também. Eles são parceiros também da sociedade. A promotora de justiça, ela não está no pedestral. Como eu posso promover justiça se eu não vejo a injustiça? Se eu não estou em contato com a população? Quando eu trabalho, eu já me convido, violência doméstica familiar. Nossa, eu sou apaixonada por esse tema, exatamente por causa disso. Porque está enraizado, conselho tutelar. Você não trabalha uma criança sem trabalhar a família. Aí a violência doméstica familiar, a gente vai, os tipos de violência, por causa disso, por causa da lei, por causa da... Aquela mulher que está sofrendo, ela recebeu alguma informação, caiu a ficha, como a gente dizia antigamente, para ela, dessa realidade, que ela tem um pouquinho de proteção? Esse aluno, ele sabe a importância da educação na formação da vida dele? Ele sabe o que é a vida dele? É difícil trabalhar, e vocês vão enfrentar tudo isso. E, da mesma forma, dentro e fora da sala de aula, os desafios que vocês vão enfrentar como cidadãos, fazem parte do poder público, são servidores públicos, tem uma série de conotações políticas dentro da sala de aula. Tudo isso vocês vão enfrentar. É preciso muito esforço. Vim dar uma bronca para vocês. Mas que vocês cheguem em casa e reflitam minimamente. O que eu estou fazendo aqui? Porque desgaste na sala de aula tem muito, eu não preciso dizer. Tanto que a aposentadoria de vocês é mais reduzida por causa disso. Mas vocês escolheram sentar nessa cadeira. Se apoderem dela e do poder que vocês têm. Obrigada, minha gente. Falei bastante, tem gente já cochilando, tá certo? Mas eu gostaria de dizer que o Ministério Público, ele é parceiro. Já me coloco lá eu não sou titular de Sanharó, sou titular de Poção, mas sou a substituta automática. Já foi determinado que formação da violência feminina nas escolas vai ser obrigatório no período de março, setembro amarelo. Lá em Poção, com a diretora, como lá só tem uma escola de ensino fundamental, eu já fazia assim, na época do presencial, eu fazia assim, passou mais um mês, qual é a ação que a gente vai fazer hoje? Coordenadoria da mulher. No caso lá, no período da pandemia, eu descobri o rádio. E aí, falar, pronto. E qual vai ser o tema que a gente vai falar hoje? E chega em uma pessoa, de 1000. Mas chega. E se eu souber que eu fui transformador de uma pessoa, de uma vida, minimamente, nem que seja o salário, nem que seja... Poxa, hoje eu não vim de sapato vermelho, mas eu adoro o meu sapato vermelho. Eu quero usar aquele sapato vermelho, igual daquela promotora. Qualquer inspiração não me interessa, mas ambicionem. Coloquem sonhos na cabeça dessas crianças, por favor. Deem a elas esse despertar de vida. E essa missão é árdua de vocês e também da gente, como promotor de justiça. Muito obrigada e até a próxima.